Desculpa, gente, vou ter que recomeçar. Bom, então hoje é a última atividade do projeto Memórias Literárias. É uma realização do Governo do Estado de São Paulo por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Eu sou Vânia Feitosa, produtora cultural. Esse encontro ele foi pensado lá em 2019, quando nós estávamos escrevendo esse projeto para o Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Era para ser uma visita online. Uma visita presencial. Então, como que ia ser? A gente ia marcar uma tarde, vocês iam até o gabinete, eu ia contar a história do espaço, a gente ia andar ali pelo entorno, apresentar algumas características do prédio, o seu interior e seu exterior, falar da praça, da sua localização. Porém, né, nós estamos numa pandemia, a gente estava até conversando um pouquinho antes da gente entrar, que a gente, assim, não tem uma previsão, né, de quando isso vai acabar. Então, a gente vai ter que se virar pelo ambiente virtual por mais um bom tempo, acho que pelo menos mais um ano. Então, a gente tem mais é que se adaptar a essa nova realidade online, né? Mas tudo bem, né? É importante que estamos com saúde e vamos atravessar esse período difícil para logo, logo podermos nos encontrar. Então, nossa atividade de hoje, eu vou contar um pouco da história do gabinete, como ele surgiu, e vou contar sobre uma personalidade muito importante que já foi presidente do gabinete, que é o Tiburcio Estevam de Siqueira, tá? Então, vamos lá. Quem me acompanha aqui hoje é a Loredana Vianello, que está comigo nesse projeto e em outros também. Lore, obrigada aí por estar me apoiando nessa noite de segunda-feira. Está muito calor hoje. E é isso, gente. Seguimos. Bom, então aqui a gente tem a foto atual, né, do gabinete, na sua cor original. Houve uma restauração alguns anos atrás da fachada até chegar nessa cor original, né? Nessa cor, ela foi, na verdade, pintada com a cor de como ela foi, digamos, concebida, né? Esse prédio, acho que eu vou falar um pouquinho depois. Vou falar um pouco agora. Esse prédio, ele foi construído em 1922 e finalizado em 1923. Essa foto, como vocês podem ver, talvez vocês não percebam, porque nas últimas reformas ele já foi reformado de uma maneira que a gente não perceba. Mas se vocês olharem bem, a gente tem aqui duas portas, elas são muito similares, né, praticamente iguais, mas aqui tinha uma divisão nesse prédio, né? Então, a gente tem um prédio mais antigo, que é esse do lado, que fica na esquina mesmo com a Rua do Rosário, e a gente tem ali do lado um prédio que foi construído, na verdade ele foi comprado, né, na década de 80 e foi remodelado para que quando a gente olhasse para ele, a gente verificasse, a gente olhasse uma única construção, tá? Mas na verdade são prédios construídos em épocas diferentes e foi feita uma ampliação para que tivesse um espaço mais adequado para a guarda de livros, né? E para já pensando essa ampliação do gabinete, que ao longo dos anos foi ganhando novos usos, né? Então, vamos começar aqui, né? Começando então, na verdade a gente escuta esse termo gabinete de leitura. Talvez para nós, né, já que na década de 2020 a gente não entenda muito bem, ele não faça muito sentido, né? Mas na forma como ele foi concebido, o que é um gabinete, né? Então são espaços de leitura, espaços para livros e pessoas, né? Além de um local para empréstimo de livros, uma das funções dos gabinetes no Brasil era constituir um público leitor, facilitando o acesso à leitura através de empréstimos de livro, acesso a periódicos como jornais, revistas, salas de estudo e horário estendido para atender estudantes de diversos turnos e trabalhadores no pós-turno da jornada laboral, ou seja, né, as pessoas que estão ali na sua saída ou entrada do trabalho, que tivessem acesso a esse livro. Gostaria de lembrar vocês que nós temos um chat,
que vocês podem mandar as suas perguntas, conforme forem surgindo dúvidas ou comentários. E aí, no final da minha apresentação, eu vou abrir para a gente fazer uma grande roda de conversa, responder as perguntas, tá? Para que a gente possa ter essa troca de conhecimento, essa troca de informações, né? O gabinete também tem como função a promoção de eventos literários e as atividades culturais que fomentar e incentivar as ações literárias. Por reunir um público mais letrado em muitos locais, os gabinetes foram considerados no início, lá na jornada do seu surgimento, os primeiros espaços culturais, as primeiras bibliotecas, também, em algumas cidades, os primeiros museus e espaços para reuniões sociais e políticas. A gente vai observar que, ao longo desses anos, o Gabinete de Leitura Rui Barbosa ele teve essa função aqui em Jundiaí, principalmente. Bom, voltando aqui, então, como surgiram os gabinetes de leitura, né? A Ana Luísa Martins ela é uma pesquisadora sobre o assunto dos gabinetes. Segundo ela, os gabinetes de leitura eles surgiram na Europa entre os séculos 17 e 18 e se difundiram tanto pelo Velho como pelo Novo Continente, nos 800, acompanhado, obviamente, a expansão, afirmação e consolidação da cultura letrada e de uma sociedade burguesa. E no Brasil? Surgiram diversos gabinetes espalhados pelo país. O mais conhecido é o Gabinete Real, que é o gabinete... Na verdade, aqui tem um espaço, né? O Gabinete Real, o Gabinete Português de Leitura, no Rio de Janeiro. Entre outros do mesmo molde, fundado por portugueses, em cidades como Salvador, Belém e Recife. Bom, então, acho que o mais conhecido aqui no Brasil é o Gabinete... Real, né, o Gabinete Português de Leitura, que fica ali no centro do Rio de Janeiro, num prédio belíssimo. Aqui eu coloquei uma foto para vocês verem. Essa foto é de 1887, foi feito pelo Mark Ferris, que foi um dos grandes fotógrafos que estudou a paisagem brasileira, né, a carioca, mas também ele tem um acervo muito grande relacionado às ferrovias. Essa foto é maravilhosa, é acervo do Museu da Imagem do Instituto Moreira Salles, desculpe. E no estado de São Paulo, como foi o surgimento dos gabinetes, né? É importante a gente lembrar que os gabinetes eles surgiram antes da criação das bibliotecas públicas no estado de São Paulo. Os gabinetes foram surgindo em diversas cidades onde havia ferrovia, acompanhando o desenvolvimento local e a possibilidade de se adquirir livros e publicações que pudessem ser transportados pelos trens. É importante a gente abordar essa questão que, no contexto que a gente vive aqui em Jundiaí, tudo que quando a gente começa a estudar um pouco sobre essa questão do patrimônio cultural na nossa cidade, sempre vai vir e vai aparecer essa questão do patrimônio ferroviário, sempre. Por quê? A ferrovia, ela trouxe desenvolvimento para a cidade, para a região. Ao longo do nosso trajeto, né, da malha ferroviária no estado de São Paulo, a gente teve grandes ferrovias que oportunizaram o desenvolvimento local. Então, a partir do surgimento das estações de trem, para transportar, seja café, algodão, a cana-de-açúcar, dependendo da região, mas principalmente o café, né? No estado de São Paulo, a gente tinha muitas fazendas. E a partir dessas fazendas foram, em alguns casos, né? Não foi o caso de Jundiaí, nós já tínhamos uma cidade que foi fundada. O café ele contribuiu para o seu desenvolvimento, né? Mas a cidade não surgiu a partir da estação ferroviária. Mas a gente teve casos em diversas outras cidades que foram surgindo a partir dessas fazendas que tinham uma estação que favorecia o transporte dessa produção cafeeira ou de algodão, como a gente viu em outras cidades, mas a gente acompanha isso. Então, o que acontecia? Vou dar um exemplo aqui. A gente teve duas grandes ferrovias que cortaram Jundiaí. A gente teve a São Paulo, primeiramente a São Paulo Railway, que tinha como ponto final a estação de Jundiaí.
Depois a gente teve Estrada de Ferro Sorocabana, né, que fazia ela tinha um leito que seguia pela Avenida União dos Ferroviários e ia por Itupeva, Itaici, Indaiatuba, seguindo por Sorocaba até chegar a Avaré, e assim seguia dando nomes, inclusive as cidades dando nomes de presidentes, né? Presidente Epitácio, Presidente Prudente, por aí seguindo pelo estado. E a gente tinha a figura da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, né? Que foi uma companhia muito importante para o contexto econômico de Jundiaí. Primeiro porque a gente tinha as oficinas da Companhia Paulista, né? Que estão em pé numa grande parte até hoje, ali na Avenida União dos Ferroviários. Além da oficina de manutenção das locomotivas, a gente também tinha os escritórios. Então, a cidade respirava, né, essa questão do desenvolvimento ferroviário. Sem falar que Jundiaí também foi um grande entroncamento ferroviário. Por aqui passou Sorocabana, a Estrada de Ferro Itatibense, a Ituana, que depois foi encampada pela Sorocabana. A gente tinha Bragantina, enfim, todas elas que cortavam Jundiaí. Por que a gente fala que a ferrovia contribuiu para o surgimento do gabinete? Porque você tinha uma mão de obra mais qualificada, você tinha uma série de profissões dentro da Companhia Paulista, desde da equipe que trabalhava no escritório, que era um conjunto de funcionários mais letrados, os guardadores de livro, né, que hoje é a forma como a gente chama os contadores, né, os contabilistas. Você tinha a parte administrativa e você também tinha a equipe operacional, né, que geralmente era um pessoal com menos estudo, mas que tinha a oportunidade de se desenvolver e crescer dentro da ferrovia, estudar, não só na questão da parte técnica, né, porque a gente tinha a questão do Senai, né, dentro da Companhia Paulista, onde a pessoa, até os filhos dos funcionários entravam para aprender uma profissão e muitas vezes ficavam até se aposentar. Então, você tem esse grupo de trabalhadores preocupado com a questão da leitura e como compartilhar o conhecimento e fazer com que mais pessoas possam também estudar e aprender a ler e ter acesso a esses livros. Vamos pensar um pouco que lá no contexto de 1897, 1900, a gente não tinha a cultura, como podemos dizer, a gente não tinha bibliotecas, né? Em muitos lugares, o livro ele é um artigo de luxo. Então, quando você tem iniciativas de se fundar gabinetes de leitura, você está proporcionando com que mais pessoas tenham acesso ao livro, né? E você tem uma rede, né, de transporte que funciona muito bem, com baixo custo, que você pode trazer esses livros desde outros países, através do Porto de Santos, como mesmo da capital do estado, São Paulo, né, onde a gente tinha uma grande troca de mercadorias, um grande acesso ao comércio, né? Até hoje é assim, né? A gente vai buscar a mercadoria em São Paulo, porque acaba não achando aqui, ou quer trazer mais barato. Naquela época não era diferente. Então, isso facilitava com que o livro circulasse para o maior número de pessoas de uma forma mais acessível, né? Bom, aqui eu coloquei uma lista com alguns exemplos de espaços onde tinha gabinetes de leitura, né, no estado de São Paulo. Então, o primeiro deles na cidade de Guape, em 1847, depois em Sorocaba, em 1867, cidade de Itu, 1873, Rio Claro. No mesmo ano de Rio Claro, a gente também teve um em Ubatuba, Itapeva, Tatuí, Jundiaí, 1882, em Avaré, 1887. Eu fiz um trabalho recentemente na cidade da Avaré, que a gente também discutiu essa questão do patrimônio, mais focado no patrimônio ferroviário, mas também discutindo a questão do patrimônio cultural em Avaré. Lá a gente teve muito forte a questão do algodão, né? E na cidade de São Vicente, em 1888. Aqui eu coloquei em negrito, para a gente comparar, Sorocaba, Rio Claro
e Jundiaí, porque a gente tinha nessas cidades a presença da ferrovia, né, muito forte, né? Sorocaba com a Estrada de Ferro Sorocabana, Rio Claro com a Companhia Paulista, que foi uma cidade de grande relevância para a questão do patrimônio ferroviário, porque a gente tinha uma grande oficina de manutenção, a questão da marcenaria em Rio Claro e também na questão dos hortos florestais, né? Em Rio Claro ainda existe uma boa parte do horto florestal que está preservada. Jundiaí a gente também teve um horto florestal. A única memória que a gente tem desse espaço é um bairro que leva o seu nome. O que é um horto florestal? Né? Era um espaço de pesquisa e cultivo do eucalipto, que era utilizado, essa madeira produzida no horto florestal era utilizada na ferrovia, desde a queima da madeira para uso na locomotiva, mas também para os dormentes e outros espaços que precisassem de madeira. Então, assim, é importante a gente entender que a gente tem dois momentos aqui na cidade de Jundiaí onde a gente discute essa questão da fundação do gabinete. Nós tivemos dois gabinetes de leitura que se fundiram num determinado momento, tá? A história deles se confunde. Muito pela questão da figura do José Feliciano, que a gente vai conhecer agora. Então, o primeiro gabinete de leitura de Jundiaí, ele surgiu em... Calma, deixa eu falar um pouco sobre o José Feliciano, senão eu me perco. Em 1880, o então jovem jundiaiense de 12 anos, o José Feliciano de Oliveira, ele trabalhava nas agências dos Correios. Ele descobriu lá uma caixa de livros que havia pertencido à municipalidade. Ele pagou um valor mensal de R$ 1.000 e aproveitou muito seu conteúdo. Quando ele se desligou da empresa, em 1883, ele adquiriu esses livros com o intuito de criar um gabinete de leitura que fosse popular, e para isso ele divulgou uma nota em alguns jornais de São Paulo, tá? Então, assim, ele fundou esse gabinete com os 42 sócios, entre eles pessoas muito conhecidas aqui na cidade. A família Queiroz Teles, que está ligada à família do Barão de Jundiaí, Flávio Martins Bonilha, que era professor, Antônio Mendes Pereira. Vocês estão me ouvindo? Estou te ouvindo, Vânia. Oi, vocês estão me ouvindo, gente? Sim, você está me ouvindo, Vânia? O Diego também mandou um joinha. Sim, não? Digam aqui no chat, por favor. Tô ouvindo sim, isso é normal. Ah, tá bom. É que eu não estou ouvindo vocês. Tá me ouvindo, Vânia? E agora? Tá me ouvindo? Testando. Sim, posso continuar, gente? Sim. Sim, Vânia, pode continuar. Para mim, porque eu não estou ouvindo. Tá. Ai, ai, ai. Tá, ok. Então tá bom. Então vamos lá. Voltando aqui, então. O Antônio Mendes de Pereira, ele foi o avô do prefeito Romero Mendes de Pereira, era uma pessoa também muito conhecida aqui em Jundiaí, e o Major Sucupira. O Major Sucupira foi uma pessoa muito socialmente conhecida na cidade. Ele participou da Guerra do Paraguai e ele veio para Jundiaí com honrarias, né? Inclusive, ele assumiu o posto de juiz de paz e também era responsável pelo cartório da cidade. Além disso, era uma pessoa que circulava, né, em diversas entidades da cidade, e ele tem, inclusive, uma rua, né, que corta Ele foi feita a continuação da Rua do Rosário. A rua tem dá um nome em homenagem a ele, porque ele morava naquele local, que hoje dá espaço onde está o prédio do gabinete. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais para frente. Então, aqui a gente tem uma foto, né, do José Feliciano, em 1893.
Aqui. E quem foi José Feliciano de Oliveira, né? Falando um pouco sobre a pessoa que criou essa ideia de gabinete de leitura em Jundiaí. De origem humilde, ele se mudou para São Paulo, onde graduou-se na Escola Normal em 1887. Lecionou português, francês, latim, física, matemática e astronomia. Chegou a construir um observatório em sua casa, que ficava na rua Dona Antônia de Queiroz, próximo à Rua da Consolação, em São Paulo. Seu objetivo era permitir que seus alunos tivessem aulas práticas de astronomia. Em 1892, ele foi diretor da Escola Municipal da Sé, em São Paulo. O José Feliciano também foi republicano e abolicionista, seguidor do positivismo, corrente filosófica que surgiu na França no começo do século XIX. E ele estudou sobre os indígenas xerentes em Tocantins. Aqui a gente tem uma foto do José Feliciano, né, em frente ao observatório que ele construiu em sua residência. Em 1911, ele se mudou para Paris, onde viveu até 1958, ministrando cursos na Universidade de Sorbonne. Para quem não conhece a Universidade de Sorbonne, ela é uma das mais antigas e também uma das mais importantes do mundo, não só da França. E ela é até hoje uma grande universidade respeitadíssima. Então, assim, o fato da gente ter um brasileiro e um jundiaiense que passou por lá como professor é realmente incrível, sabe? A história de José Feliciano merece ser estudada mais a fundo. Na França, ele também foi conferencista e colaborador de diversos jornais. Ele foi professor até os 90 anos, quando ele decide retornar para o Brasil na sua residência em São Paulo. Ele falece em 1962 e ele foi sepultado em Jundiaí, onde era o seu desejo, voltar para sua terra natal. Parte da sua vasta biblioteca foi doada ao gabinete e a outra parte ao IEB, que é o Instituto de Estudos Brasileiros da USP. Aqui a gente tem uma foto dele, de 1950, junto com o Benedito Castilho de Andrade, no Restaurante das Carpas. O Restaurante das Carpas foi um restaurante também super famoso na década de 50, um prédio belíssimo, a gente consegue observar, a gente vê algumas fotos na página do Maurício Ferreira, com arcos, assim, um prédio que é a cara da década de 50. E ele era um point, assim, do almoço da sociedade jundiaiense, né? Enfim, infelizmente ele fechou já há algumas décadas, mas deixou muitas histórias aí na cidade. Aqui a gente tem uma foto, né, do José Feliciano na sua vasta biblioteca lá na residência dele em Paris, em 1935. Essa foto faz parte do acervo do gabinete de leitura. E o atual gabinete, como que ele surgiu, né? É importante a gente lembrar que esse gabinete, fundado pelo José Feliciano lá atrás, ele não teve, ele não durou muito tempo, né? Ele acabou, naquele momento, acho que não tinha muitas pessoas engajadas para dar continuidade. Então, ele parou, né? Ele foi encerrado, e aí uma nova ideia de um novo gabinete surge mais para frente. Isso em 1907, tá? Então, no setor da contadoria dos escritórios da Companhia Paulista, então, de novo, os ferroviários mostrando e escrevendo parte da sua história na cidade, né? Dentro do setor de contadoria, o funcionário, o Benedito de Godoy Ferraz, aos 18 anos, teve a ideia de uma ação coletiva. E junto com Conrado Augusto Offa e demais companheiros de trabalho, se reuniram para planejar a criação do gabinete, que se constitui em 28 de abril de 1908, através de uma Assembleia Geral com 65 pessoas. Aqui até coloquei o logo, né, da Companhia Paulista. Essa aqui é uma cópia da ata da Assembleia para a constituição do gabinete. Uma letra belíssima, né, como a gente pode observar. E a gente vê aqui nomes muito conhecidos, né, da história da cidade, mas principalmente o Benedito Godoy Ferraz, o Conrado Augusto Offa, são pessoas que dão nome para várias ruas, né, e escolas aqui da cidade. A decisão de se criar um centro literário de Jundiaí, né, ainda com a grafia antiga, que é HY, convertido em gabinete de leitura,
de Jundiaí era devido ao mesmo sentimento entre os colegas de trabalho. O gosto pelas letras, poemas, sonetos e leitura, além de um espaço para socialização. Entre as finalidades do gabinete estavam, primeiro, manter uma biblioteca para uso exclusivo dos associados. Segundo, eu mantive a grafia da época, tá, gente? Criar escolas de instrução primária e secundária para os associados e os seus filhos. E o terceiro, promover conferências essencialmente literárias e também cerimoniais. Então, é importante a gente lembrar que dentro desse contexto de criação do gabinete, desse centro literário aqui em Jundiaí, a gente não tinha bibliotecas públicas, a gente não tinha muitas escolas que fossem acessíveis para as pessoas, né? Então, a gente ainda tinha uma sociedade letrada muito ligada à elite, né? Porque se trabalhava numa carga horária muito grande. Quem tinha oportunidade de estudar era realmente um luxo, né? Então, é importante a gente ver esse caráter educativo e social da criação do gabinete. Então, ele foi fundado, primeiramente, com o nome de Gabinete de Leitura de Jundiaí. E aonde ele ficava, né? Então, finalizando essa questão do surgimento da fundação do gabinete, em 21 de junho de 1908, foi criado o Estatuto, né? Que visava ser uma associação de indivíduos sem diferença de sexo, nacionalidade, religião e sem limitação de tempo e número. A princípio, ele foi montado, né, num espaço alugado na Rua do Rosário, 153, que foi o local da primeira reunião da fundação do gabinete. Ele ficou lá até 1909. Provavelmente esse imóvel era a casa de algum dos associados. Para quem não é de Jundiaí, não sei se tem alguém que está aqui no grupo, a Rua do Rosário é uma rua muito próxima do gabinete, ela corta, né, o gabinete. Então, esse prédio ele é muito perto do local onde está o gabinete atualmente. Aqui a gente tem uma outra foto, né? Então, aqui, a primeira sede era no espaço alugado, na Rua Barão de Jundiaí, número 69, que funcionou de 1909 a 1913. Então, provavelmente, aquele outro imóvel era na residência de alguém e depois ele foi alugado, né? Eu encontrei alguns relatos que esse espaço ele era um teatro, né? Um local bem pequenininho, acho que era o Cine Biju. Mas eu não consegui encontrar documentos que comprovassem essa teoria, né? Muitos relatos de memória oral. Então, é um tema que carece de mais pesquisa. Devido às diversas modificações das edificações no local, não é possível a gente precisar onde o prédio ficava. Porém, a gente tem aqui, atualmente, a Escola Antenor de Soares Gandra, é o número 53. E a Pinacoteca, ela fica no número 109, né? Se a gente trazer um pouco para a realidade dessa imagem, que é uma foto de 1949, a gente tinha o antigo colégio industrial, a escola industrial, porém, como o prédio foi modificado e foi ampliado, por isso que eu digo que esse número pode ser que não seja condizente ao prédio da época, né? E aqui a gente tem, né, um desses prédios aqui provavelmente era foi o gabinete, né? Porque ali onde a gente tem aquele imóvel de 2 telhadinhos é a Pinacoteca, né? Era uma escola ali, né? Que é a Escola Siqueira de Moraes, que era o número 109. Então, ficava nesse miolinho, bem de frente à esplanada Monte Castelo, ao famoso escadão. E o terceiro local, né, do gabinete era na Rua do Rosário, número 61, provavelmente onde fica hoje esse comércio de Portão Azul. Esse prédio, hoje, ele é um prédio residencial e na parte térrea é um equipamento, é um prédio comercial. E ali já foi várias coisas, né? Então, provavelmente foi nessa época. Foi nesse local, de 1913 a 1923. Também na Rua do Rosário, muito próximo onde hoje está o gabinete. Então, segundo o escritor Antônio Gomes Castilho, o espaço destinado à leitura se mantém com livros e leitores.
Partindo dessa premissa, uma das grandes dificuldades do gabinete sempre foi a sua sustentabilidade. O local era mantido com contribuição dos sócios, que são associados, então se pagava uma mensalidade, né? E também sócios benfeitores. O que são esses sócios benfeitores? Eram pessoas que tinham mais posses e podiam fazer aportes maiores em formas de doação. Em 1909, por iniciativa do vereador Dr. Eloy Chaves, que é uma figura conhecidíssima, né? Não só em Jundiaí, mas no país todo, o local começa a receber subvenções anuais que contribuíram para a melhoria do local. Essas subvenções são contribuições, né? Valores que a prefeitura fornecia para que o espaço, para que contribuísse para a manutenção do espaço. Em 23 de fevereiro de 1910, houve o início de uma escola noturna de primeiras letras no gabinete, inclusive com luz elétrica, né, oferecida gratuitamente pela empresa Luz e Força, que pertencia ao Dr. Eloy Chaves. Para a gente ter um parâmetro disso, a energia elétrica de Jundiaí ela começa a funcionar em 1905. Por isso que era tão importante a gente ter luz no gabinete, né? E não dava para depender só de luz solar se a gente quisesse ter uma escola noturna. E por que era tão importante ter uma escola à noite? Justamente para os trabalhadores, né? Para poder conseguir estudar. Aqui eu coloquei a foto da usina do Quilombo, em Itupeva, que foi inaugurada em 1913, e ela pertencia ao Dr. Eloy Chaves. Então, antes de ter essa usina do Quilombo, a gente tinha uma outra usina que também pertencia à figura do Dr. Eloy Chaves. Aqui a gente vai entrar, então, numa discussão, né, que é, no mínimo, curiosa. Muitas pessoas não sabem disso, e é importante a gente discutir. Como eu digo, quando a gente começa a discutir essa questão do patrimônio, é muito importante que a gente possa criar uma reflexão, né? A gente tem uma rua na cidade, no centro da cidade, que se chama Rua do Rosário. Essa rua, ela fica ali em paralelo à Rua Barão de Jundiaí, e o gabinete está registrado com o endereço da Rua Cândido Ferreira, né? E ela fica numa esquina, justamente com a Rua do Rosário. E por que tem esse nome, né? Esse espaço, ele está ali justamente porque a gente tinha uma igreja, que é a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Essa igreja ela era dedicada, ela era um espaço onde os negros escravizados pudessem frequentar. A gente pode... existem várias lacunas na história de Jundiaí, e uma delas é sobre a questão dos negros, né, escravizados, porque há poucos registros, muitos desses documentos foram queimados, apagados, suprimidos, estão desaparecidos. Então, é importante a gente sempre discutir essa questão para que essa informação chegue para o maior número de pessoas. Essa igreja, ela foi demolida em 1922, com a desculpa de uma modernização da cidade, de uma ampliação da Rua do Rosário, para que a gente tivesse, como a gente tem hoje, a Rua Major Sucupira, né? Lembra que eu falei para vocês que o Major Sucupira residia ali próximo ao gabinete de leitura? A rua que foi ampliada, que seria a continuação da Rua do Rosário, ela foi feita no terreno onde tinha essa igreja. Então, ela em 1922, demolida. A rua é ampliada para que a gente tenha acesso ao bairro do Vianello. E, com isso, a única memória, então, que sobrou desse espaço é justamente a questão da igreja de Nossa Senhora, justamente a Rua do Rosário, né, que leva esse nome. Então, aqui a gente tem essa foto, que foi feita em 1864 pelo Militão Azevedo, que é também um fotógrafo de grande acervo, ele é muito estudado. Essa foto de acervo do professor Maurício Ferreira. É uma foto que a gente consegue observar
como era a cidade nessa época, né? Então, um terreno de terra batida, muitos casarões, né? Aqueles casarões coloniais, como a gente conhece. Essa parte, esse terreno é a parte de trás da Catedral Nossa Senhora do Desterro, que ainda não tinha virado o passeio público, né? E depois vira uma praça. E ali ao fundo a gente consegue ver a igreja, que era o término da rua. Aqui mais uma imagem, já mais recente, essa de 1919. Aqui, porque teve um momento que a igreja é reformada, mas não dá para ver. Tá. Então aqui, o então prefeito da época, o Olavo Guimarães, né, ele cede esse terreno após a demolição da igreja. Essa igreja ela é construída no Largo de Santa Cruz, onde ficava. Quando a gente fala de largo, a gente é um termo. Eu não sei se tem alguém do grupo hoje aqui que é da geografia, mas quando a gente usa o termo largo, ela está geralmente relacionada ao antigo rio que passava pelo local. O Largo de Santa Cruz, ele ficava onde hoje está o Terminal Central. Então, aquela região era o fim da cidade, né? Um dos fins da cidade, né? Onde a cidade terminava. Porque o loteamento do bairro do Anhangabaú, ele só foi loteado e urbanizado da forma como nós conhecemos hoje, já na década de 1950. Aquele pedacinho onde ficava o Largo de Santa Cruz era um local conhecido pela oralidade, né, que era passada de pai para filho, e também em alguns registros documentais, como um espaço onde também tinha um pelourinho, onde alguns negros escravizados acabaram fincando moradia, e a gente tinha muitas chácaras, né, naquela região, muitas fazendas. Aquele espaço a gente tinha uma igreja também, que era a Capela de Santa Cruz, e nós também tínhamos um cemitério. E ali a gente tinha essa igreja, que depois foi demolida e foi construída a igreja, então, que era essa substituição à igreja de Nossa Senhora do Rosário, mas ela também, como se diz, né? Ela abraça a questão do São Benedito, já em homenagem à capela que tinha no espaço. A igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito atual, ela não fica no local onde ficava a Capela de Santa Cruz, mas sim um pouco mais à frente. Por coincidência, na mesma calçada, a gente tem ali o Clube 28 de Setembro, né? Que é um clube voltado para... Ele foi construído voltado para a comunidade negra, já pensando nessa questão da socialização, já que os negros não eram bem-vindos em outros espaços de cunho social onde os brancos frequentavam. Principalmente, para vocês terem uma ideia, né? Quando a gente fala da questão ferroviária, a gente tinha o Grêmio da Companhia Paulista, o Grêmio CP, que existe até hoje, que fica ali no centro, né, na rua Rangel Pestana. Os negros, mesmo os negros que trabalhavam na Companhia Paulista, eles não eram bem-vindos. Então, os negros que trabalhavam na Companhia Paulista fundaram com outros trabalhadores o Clube 28 de Setembro, que teve a sua origem no Clube 2 de Abril, que a gente vai falar um pouquinho depois. Veja como o gabinete é um assunto que cruza com vários outros, né? Principalmente ligado à questão dos ferroviários por ter sido fundado por um conjunto de trabalhadores da Companhia Paulista. Então, o Dr. Olavo Guimarães, que era o prefeito da época, ele cede esse terreno para que o gabinete construa a sua sede atual. Bom, aqui então a gente vai falar um pouco sobre a questão do Rui Barbosa. Mas o que o Rui Barbosa tem a ver, né? O nosso gabinete de leitura atual, ele se chama Gabinete de Leitura Rui Barbosa, né? Mas ele foi fundado como Gabinete de Leitura de Jundiaí. E aonde que começa a mudança? Bom, falando um pouco sobre o Rui Barbosa, né? Ele foi um intelectual, político, advogado, jornalista, diplomata, foi um grande orador e escritor brasileiro. Ele foi um polímara.
uma pessoa cujo conhecimento não está restrito a uma única área. Em termos menos formais, eu escrevi errado aqui. Aliás, eu identifiquei vários erros de português, peço desculpas ao longo da apresentação. O polímero, ele pode ser, a gente pode se referir como alguém que detém um grande conhecimento em diversos assuntos. Uma das mais importantes figuras na história do Brasil participou da fundação da Academia Brasileira de Letras, né, a ABL, do qual foi presidente após a morte de Machado de Assis. Foi um grande defensor da liberdade, ao lado de Joaquim Nabuco, né, outra grande figura conhecida aí no nosso país. Foi um dos mais importantes abolicionistas. O Rui Barbosa ele atuou na campanha abolicionista em prol da libertação dos escravos. Além disso, ele propôs uma reforma eleitoral e uma grande reforma no ensino. No gabinete temos um quadro muito bonito, além de um quadro pintado que foi restaurado durante as oficinas que nós promovemos nesse projeto Memórias Literárias. A gente teve uma oficina de iniciação à preservação de obras de arte e a gente fez um restauro nesse quadro. E nós também temos um quadro belíssimo com uma foto que foi uma ampliação feita pela Foto Ideal, né? Do nosso querido Janksur, que deixou um grande legado de acervo fotográfico para a cidade. Essa foto ela foi colocada lá em 1932 e retrata o Rui Barbosa de uma forma... Aliás, a moldura é belíssima, né? Essa que eu estou mostrando aqui. Essa foto é crédito da Adriana Zuttini, que é a atual presidente do gabinete. Qual foi o motivo por ter sido alterado o nome? Esse é o quadro. Quando essa foto foi feita, não tinha restauração ainda, tá? Tanto que a gente consegue ver ali os furos na tela. Foi um pedido do então prefeito da época, o Dr. Olavo Guimarães, que ele solicitou à direção do gabinete para mudar o nome e homenagear o Rui Barbosa, que faleceu em 1923. Pedido feito, pedido aceito. Até hoje, o gabinete tem esse nome em homenagem ao Rui Barbosa. Então, agora eu vou falar... antes de eu falar dessa figura super importante para a cidade, que é o Tibúrcio, é importante a gente refletir sobre essa questão da fundação do gabinete. Eu não sei se vocês perceberam, mas o gabinete ele sempre foi um espaço voltado, então, para a questão do livro, do empréstimo de livro para os seus associados, mas também um espaço de socialização onde os estudantes, os políticos, os artistas se encontravam para discutir. Então, o gabinete ele foi, ao mesmo tempo, um primeiro museu da cidade. A gente só teve a fundação do museu, né? Já na década de 1970. Antes de ser o Museu Solar do Barão, como a gente conhece, lá na Rua Barão de Jundiaí, a gente teve uma outra iniciativa de ter um museu que funcionou lá no Parque da Uva. Então, além disso, a gente tinha também... o museu funcionou num outro espaço, acho que na Rua Rangel Pestana, até ele finalmente ser acolhido no espaço que a gente conhece hoje, né? Que é ali na Rua Barão de Jundiaí. Então, assim, além disso, era um espaço que recebeu muitos saraus, como se diz, espaço para recitais de piano, recitais de poesia, lançamentos de livros. Então, ele sempre foi um local para ter cursos, uma espécie de centro cultural mesmo, né? Além disso, toda a sociedade se encontrava lá. Era um verdadeiro point. Quando a gente começa a estudar mais a fundo a história do gabinete, pesquisar sobre os fatos que ocorreram lá, a gente vai observar que sempre foi um espaço de tomadas de decisões políticas, onde as pessoas se encontravam lá antes de ir para a Câmara Municipal, por exemplo, de ir para uma plenária, tomar uma decisão. Então, era um local onde as figuras se conheciam e parece que a cidade... Quando a gente começa a ler sobre o que acontecia, a gente vai ver que a cidade era um ovo, né? Todo mundo se conhecia e as figuras, elas transitavam, né? Entre um espaço e outro.
E uma dessas figuras é o Tiburcio Estevam de Siqueira, que foi presidente do gabinete durante alguns anos, né? Vale lembrar que o Tiburcio, ele era uma pessoa que veio já de uma... da alta sociedade, mas ele era uma pessoa negra, né? Pode parecer uma besteira para vocês, mas para quem vive, né? Para quem vive numa sociedade racista, a gente vê que é uma pessoa que foi uma figura extremamente notável. E como se diz, circulava em vários ambientes políticos, sociais da cidade de uma forma muito, muito fácil, né? Era uma pessoa muito querida. O Tiburcio é essa figura de terno mais escuro que está do lado esquerdo. Do lado dele está o João Batista Figueiredo, que também é uma figura conhecidíssima aqui na cidade, um jornalista que teve uma trajetória incrível à frente do jornal A Folha, de outras publicações também, e que contribuiu também para escrever a história de Jundiaí, né? Já num contexto mais contemporâneo, da década de 30 até a década de 50, né? Então, um pouco sobre o Tiburcio, né? Que é uma pessoa querida. Quem me conhece, já me acompanha em outras atividades, sabe que o Tiburcio mora no meu coração. Eu pesquiso sobre a vida dele desde de 2014, quando a gente começou a pensar o projeto do Memórias Póstumas da Cidade, que é um projeto que conta a história de Jundiaí através do cemitério Nossa Senhora do Desterro. Então, um pouquinho sobre a história do Tiburcio, né? Ele nasceu em 1867, faleceu em 1948. Ele foi jornalista, ferroviário e político. Também foi uma das figuras que contribuiu para a fundação do gabinete. Ele foi filho do capitão da Guarda Nacional, Luiz Estevam de Siqueira, e da dona Maria Ildefonso de Abreu. Na história de Jundiaí, a figura do pai dele, como um capitão da Guarda Nacional, é uma pessoa que também aparece em diversas literaturas, né? O Tiburcio iniciou sua vida profissional também nos Correios. Em abril de 1896, ele ingressa na Companhia Paulista, onde ele se aposenta em 1928 como ajudante de almoxarife. Então, desde 1890, ele colaborava no jornal A Folha, assumindo a direção entre 1905 e 1944. E aí, o que acontece? Quando eu falo sobre essa questão da lacuna, sobre a contribuição dos negros na cidade de Jundiaí, a gente realmente tem um buraco, onde os assuntos eles não se encaixam. A gente teve, eu já falei lá atrás, sobre o Clube 2 de Abril, que foi um clube fundado pela alta sociedade negra na cidade. A gente tinha pessoas que eram ligadas a... eles tinham cargos mais elevados e tinham um certo prestígio na cidade. E essa comunidade de negros fundou o Clube 2 de Abril, que foi o precursor do Clube 28 de Setembro, que a gente conhece e existe até hoje. Era um clube voltado para dar suporte para os negros, desde a questão educacional até a questão financeira, e também ser um espaço de socialização. Esse clube ele perdurou até a década de 1940, mas existe pouquíssima literatura sobre ele. Na verdade, o nome do Tiburcio não aparece na literatura como sendo um dos fundadores do Clube 2 de Abril, e sim a figura do Zacarias de Góes, que também ele foi uma das pessoas bem conhecidas na cidade, que participou de uma série de entidades assistenciais e também participou da Fratellanza Italiana, provavelmente junto com a figura do Dr. Domingos Anastácio. E o Zacarias de Góes, ele é visto como um dos fundadores também do Clube 2 de Abril. Ele era negro e era farmacêutico. Lembrando que nesse contexto dessa época, ser farmacêutico também era uma espécie de faz tudo, né? Ele não tinha formação médica, mas ele conhecia os medicamentos que podiam dar suporte para as doenças que estavam atingindo a população na época. Essa pessoa aqui, que está em pé do lado esquerdo, para mim ele é o Tiburcio. Eu que já acompanho a trajetória dele
em diversas fotos, não é o Zacarias de Góes. Mas, enfim, eu não encontrei uma foto do Zacarias de Góes. Então, isso vai ficar, essa pesquisa vai ficar para um próximo encontro. Gostaria até de convidar outros colegas aqui a participarem dessa pesquisa comigo, porque a gente precisa reescrever essa história, né? Recuperar essa história que existe, principalmente sobre o Clube 2 de Abril. Quando a gente pesquisa sobre a história do Clube 28 de Setembro, é sempre uma historinha assim, ela parece redondinha. Ah, foi fundado por negros ferroviários, ponto. Quem foi, como foi, sabe? Existem muitas perguntas não respondidas, né? Essa foto ela foi doada pelo professor Paulo Mendes Silva, que foi também um dos grandes associados benfeitores do Gabinete de Leitura Rui Barbosa. Mas a gente, se essa história for a verdadeira, a gente precisa corrigir. Para mim, essa foto, quem está na foto é o Tiburcio Estevam de Siqueira. Aqui eu coloquei uma lista, né, de algumas coisas que o Tiburcio participou, né? Essa foto aqui já está mais velhinho, já em 1944. O Tiburcio ele contribuiu para a fundação do Grêmio da Companhia Paulista em 1900. Contribuiu na fundação do Gabinete de Leitura Rui Barbosa em 1908. Na fundação do Paulista Futebol Clube em 1909. Ele contribuiu na construção do Estádio do Paulista, na antiga Vila Leme. Esse estádio ele era o precursor do estádio da Jaime Sintra. Era um campo de futebol que ficava em frente ao cemitério Nossa Senhora do Desterro e foi construído em 1915. O Tiburcio também redigiu, junto com o Dr. Eloy Chaves e com o engenheiro Monlevade, a Lei da Caixa de Pensão e Aposentadoria da Companhia Paulista de Estradas de Ferro, em 1923. Para vocês terem uma ideia, essa lei foi tão importante que ela foi utilizada como base para a lei da aposentadoria que a gente conhece hoje, do INSS. O Tiburcio também é ligado à política, ele foi vereador durante 2 legislaturas e ele também foi subprefeito. O que é isso? Era um termo que a gente utilizava para o vice-prefeito, tá? Nessa época a gente usava esse termo de vice-prefeito, na gestão do Dr. Cavalcante. Dr. Cavalcante, eu também falo dele, né, no projeto Memórias Póstumas. Ele era um médico que também participou da Fratellanza Italiana, era amigo trabalhou junto com o Dr. Domingos Anastácio, e ele era o pai do Leonardo Cavalcante, que foi um engenheiro elétrico que faleceu eletrocutado, né, enquanto trabalhava nas oficinas da Companhia Paulista, lá em Campinas. O Tiburcio também contribuiu na organização, né, junto com o Antenor Soares Ganga, que era o prefeito da época, em 1934, para a primeira festa da uva. Em 1940, ele foi nomeado juiz de paz em Jundiaí. Também encontrei alguns relatos que o Tiburcio ele atuava como rábula. O que é um rábula? É uma pessoa que tinha conhecimento da lei. Ele não tinha formação jurídica, mas ele podia atuar como advogado, porque nessa época havia pouca formação. Quem acessava o curso de direito eram pessoas com grandes posses, né? Então, o Tiburcio tinha ele atuava aqui em Jundiaí como rábula. Nessa foto de 1909, a gente tem aqui a visita do Rui Barbosa, quando estava em campanha eleitoral pelo Brasil. Ele dividiu a campanha entre Rio e São Paulo, e ele foi passando estação por estação. Gente, o Rui Barbosa tinha 60 anos, era um ancião para a época, e ele fez essa campanha. Ele esteve em Jundiaí e passou aqui alguns dias e dormiu nessa fazenda que ficava na Vila Rami. E ali a gente tem a figura, para mim é o Tiburcio também, ali no cantinho. Eu fiz até a foto ampliada, né? Essa foto, ela é muito conhecida na literatura de quem estuda sobre Jundiaí. Porém, a foto que a gente conhece nos livros, ela está cortada, né? Só aparece esse miolo da escada. Essa mulher da lateral e esses dois aqui da lateral, que para mim é o Tiburcio, né? Veja a figura, né? Elegante, com um relógio de bolso, segurando um charuto na mão. Esse canto da foto também é cortado, tá? Essa foto faz parte do acervo do Gabinete de Leitura Rui Barbosa.
Bom, eu estou encerrando, então, essa minha fala sobre o Gabinete de Leitura Rui Barbosa. E nessa parte aqui eu sempre coloco os meus agradecimentos, né? Que eu sempre digo que eu sou muito grata às pessoas que vieram antes de mim, mas também às pessoas que continuam pesquisando sobre a história da cidade. Então, aqui eu elenco algumas delas, né? As que, em memória dos que vieram antes de mim, Tiburcio Estevam de Siqueira, Mário Mazuia, Geraldo Tomanic. Dentre esses 4, o único que eu tive a honra de conhecer foi o Geraldo Tomanic, o Alceu de Toledo Pontes, que foi prefeito de Jundiaí e também foi um grande pesquisador sobre a história da nossa cidade. E também agradecer aos que ainda estão por aqui, né? E que continuam pesquisando e contribuindo para a gente preservar essa memória, né? O professor Maurício Ferreira, do SEBO, o Celso de Paula, jornalista, também jornalista José Arnaldo de Oliveira, o historiador Alexandre Oliveira, historiador Ricardo Mingorance e a pesquisadora de letras Cátia Moraes. Aqui eu coloco alguns dos livros que eu pesquisei, principalmente para falar sobre essa questão do contexto do gabinete de leitura. Os principais documentos pesquisados. O livro do gabinete de leitura, né, Entre Práticas e Representações, do Paulo Henrique Oliveira, e também o livro do Gabinete de Leitura, Cidades, Livros e Leituras, na província paulista, da Ana Luísa Martins, e também os documentos do gabinete. Também quero fazer um agradecimento mais que especial para a Adriana Zutini, a presidente do gabinete, que me acolheu e que me permitiu fazer esse projeto gigantesco, não só esse, mas os outros que eu desenvolvi ao longo de 2020 e 2021. Sem a confiança dela, nada disso seria possível. E também as funcionárias do gabinete, né, as meninas que estão aí e trabalham lá no gabinete fazendo um trabalho incrível, né? E a todos vocês, claro, né? Sem a audiência de vocês, o artista sem palco não é nada, né? Então, meu muito obrigada. E agora eu quero abrir para as perguntas e para a gente bater um papo, né, sobre essa questão da memória, do patrimônio cultural, da história, enfim, o que vocês quiserem. E eu não estou ouvindo vocês, eu não sei se eu estou com problema no microfone. Tá me ouvindo, Oi, fala Vânia? alguma coisa, por favor, Você para eu tá me saber ouvindo? se o problema é comigo. Testando. Tá me ouvindo, É. Vânia? Então, vamos ver o que está acontecendo. Vamos fazer o seguinte. Vão escrevendo as perguntas que eu já vou tentar resolver aqui o que está acontecendo para eu arrumar o fone, tá bom? Isabela, já vou te passar o endereço do gabinete. Ele desligou. Pergunta se estão te ouvindo. Oi, Eu tô estão me ouvindo? Vânia. Tô te ouvindo. Voltou. Aê. Sem emoção, não poderia ser o nosso último encontro, né? Isso mesmo. Tá certo. Gente, tá pegando fogo aqui. Eu vou até abrir a janela. Na verdade, você não quer que acabe, porque é o último. Porque eu tô com a luz lateral aqui, né, para ficar mais claro. Já tô com esse vestido mega quente de 1900 bolinha. Mas vamos lá.
Vamos às perguntas. O Mário. Mais um ótimo encontro para quem quer conhecer melhor nossa cidade. Meus parabéns. Obrigada, obrigada. Isabela, sempre nos acompanhando. Excelente, Vânia, muito obrigada. Você poderia repetir o primeiro endereço do gabinete? Ah, desculpa. Eu passei o atual. Desculpa, Isabela. Peraí. Ixi. Vamos lá. O nosso primeiro endereço foi na Rua do Rosário, 153. Bem pertinho dos fundos da praça, onde está a parte de trás da igreja. Né? Aquele espaço, a gente poderia fazer um encontro só para falar sobre o centro, vamos chamar de centro histórico de Jundiaí, porque ele sofreu tantas modificações, são tantas camadas históricas ali, que daria para a gente discutir horas e horas, né? A gente tinha uma grande praça belíssima, que era o passeio público, né? Bem aos moldes parisienses, com aqueles pinheirinhos, todos recortadinhos em formato de cone, tinha um gradil belíssimo. Então, essa questão do passeio público é um espaço onde as pessoas iam, né, para caminhar, para passear, fazer o tal do footing, né, que é aquela caminhada onde você vai paquerar. Enfim, depois ele foi destruído, depois teve uma fonte também que foi destruída. Enfim, altas histórias na questão do patrimônio na cidade. O que mais? Queria comentar que eu não conhecia esse footing, não. A geração passada era muito mais esperta que a gente. Com certeza, né, filha? A gente acha que tá... A gente sempre tem essa imagem de que a gente que é moderninho, né? Menino. É sempre uma ilusão. As pessoas já tinham outras técnicas, né? O que mais? Lindo casarão do lado, né? Ok, bem cuidada, né? O Tinder da época. Ai, pois é. Então, sobre essa questão da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, havia muitos registros, né, dos enterros que eram feitos, né? E muita coisa se perdeu. A gente tem o Centro de Memória de Jundiaí, que tem uma boa parte dos documentos da história da cidade, mas muita coisa se perdeu. O próprio Rui Barbosa, apesar de ser negro e ser abolicionista, ele defendeu a queima de documentos relacionados à escravidão, porque não queria lembrar dessa fase da história do país. Então, assim, muita coisa acabou indo para o lixo. E aí a gente fica, né? Quando a gente quer aprofundar um pouco mais o assunto, a gente não encontra. É importante a gente lembrar também, saber que existia uma rede da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário em todo o país, e essas pessoas se comunicavam, né? A gente tinha igrejas de Nossa Senhora do Rosário em muitas cidades, né? E a maioria foi demolida ou mudou de lugar, então existe sempre essa pressão, né? Essa especulação imobiliária, uma pressão social mesmo, para que essas igrejas deixem de existir. Ô, Vânia, o Luiz, ele tá sem microfone e ele tá contando umas coisas muito interessantes aqui no chat. Você quer ler? Você quer que eu leia? Footing era sempre uma praça principal, em volta do coreto. Moças caminhavam em uma direção em volta do coreto e os rapazes em sentido contrário. Dessa forma, os flertes aconteciam. Nossa, gente, muito bem. Tá certo. Mas sabe que muitas cidades do interior ainda tem, assim, ainda tem, isso existe, né? Nas cidades onde ainda tem essa figura da praça central, né? De você sai da missa, né? À noite, vai tomar um sorvetinho, comer uma pipoca e vai no cinema. E aí, enquanto você ficava esperando o horário da sessão, ficava ali, né? Fazendo essa caminhada. Isso ainda, né? Em algumas cidades provavelmente ainda acontece. Bom, mas eu acho que é isso, né, gente? Acho que cinema de rua, saudades. Pois é. Eu aproveitei pouco, confesso. Mário, diga, Mário.
Olá, boa noite, tudo bem? Será que estão me escutando? Estamos te escutando, Sim. só não estamos te vendo, mas tudo bem. É para o bem dos olhos de vocês, viu? Não estou na melhor apresentação aqui, mas enfim, queria parabenizar a todos mais uma vez. Tenho tentado participar de todos os encontros e cada vez aprendo mais, é muito bom mesmo. Obrigado e de forma gratuita, né? Um presente para a cidade também. Parabéns a todos vocês aí em primeiro lugar. E falando especificamente do gabinete, eu fico um pouco preocupado, pensando o futuro, que é uma transformação na própria contexto da leitura no mundo, né? Hoje, com cada vez mais aparelhos, né? Como o Sim. Kindle, por exemplo, enfim, pensando a estrutura do gabinete, o seu acervo tão rico como você explorou. Eu ia ver, Vânia, se você, o pessoal, saberia se há alguma forma que garanta ali um pouco da preservação da arquitetura do prédio e também do acervo dele, né? Meu medo é a coisa talvez ir minguando com o tempo e não haver algo que possa proteger esse conteúdo tão rico da cidade. Você saberia se tem alguma ferramenta, algum mecanismo, alguma política pública pensada aí para o futuro do gabinete? Existem políticas públicas, né? Quando eu fui conversar com a Adriana, em 2019, para falar sobre essa questão do gabinete, eu fui para fazer uma coisa. Era um projeto bem simples, curto, que era escrever um livro. E aí ela me apresentou, né, essa questão de como estava a situação do gabinete, né? Por quê? Para minha, vou chamar até de ignorância, o gabinete não fez parte da minha vida. E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso. O gabinete ele era para uma parte da população elitizada. A minha família, por exemplo, não tinha condições de pagar a associação. Eu não fui sócia do gabinete. Então, o que acontece? Eu achava que estava tudo bem, entende? Eu não acompanhava, não frequentava, não era associada, então eu achava que ele tinha uma sustentabilidade. E aí, conversando com a Adriana, eu fui entendendo que não, que era um espaço que estava passando por dificuldades, que ele estava, como eu posso dizer, tinha dificuldades para pagar suas contas, estava com poucos associados, né? E até hoje está, acho que tem cerca de 300 associados, acho que chegou a ter 8.000 associados. Então, assim, isso vem de muito tempo, né? De várias questões. Primeiro, a gente tem a mudança de comportamento do leitor. Numa era pré-internet, você usava muito mais os livros físicos, né? E a sua forma de pesquisa para entrega de trabalhos escolares era através do papel. Então, você tinha que ir na biblioteca. E aí, o que acontece também? A gente teve uma grande ampliação no acesso à biblioteca. Tanto a Biblioteca Municipal de Jundiaí, que é maravilhosa, né? Ali na Vila Ares, mas você tem hoje, por exemplo, a biblioteca do Sesc também, né, que tem um bom conteúdo, mas você tem o livro hoje, ele está mais acessível. Não estou dizendo que ele está mais acessível no sentido de estar mais barato do que sei lá, quando se fundou o gabinete, né, porque você tem novas formas de publicação, mas você consegue parcelar um livro, né, e aí você tem ele chega para uma parcela da população, mas mesmo assim, você tem uma mudança no padrão de leitura com a entrada da internet na sociedade, você vai perdendo associados. Isso não quer dizer que as pessoas estão deixando de ler ou de comprar livro, mas assim, elas estão deixando de ir na biblioteca. Isso é um fato. Então, nos últimos anos, o que eu tenho acompanhado? Eu que acompanho a biblioteca assim, mais de perto nos últimos 10 anos, né, que já trabalhei em biblioteca. Qual é a mudança? Qual é os novos pontos de vista da biblioteca? De ele não ser apenas um espaço de leitura e de empréstimo de livros, mas ser um espaço onde você possa ter ações literárias,
ações culturais voltados para a leitura, voltados para a cultura do livro, saraus, palestras. Como que você transforma a biblioteca num espaço mais dinâmico e que atraia um maior número de leitores? Outra coisa, voltando à questão do gabinete, a gente precisa, sim, primeiro, reformar o espaço internamente, para que a gente tenha sustentabilidade para o espaço. Eu não sei se todos sabem, mas o gabinete não recebe verbas, nenhum tipo de subvenção mais, nem da prefeitura, nem do governo estadual, nem do governo federal, né? A não ser projetos que eu fui pleiteando ao longo do último ano para as secretarias de cultura estadual e municipal, para que a gente pudesse fazer algumas ações pontuais, né? Mas ele não recebe ajuda mensal, ele vive com o valor das mensalidades dos associados, né? Então, a gente primeiro quer fazer essa reforma interna, que é no auditório, para que a gente possa alugar e ter uma renda com aquele espaço e poder fazer outras ações culturais de uma forma mais segura, porque ele não tem saída de emergência. Depois, fazer um projeto de restauração da fachada, para que a gente tenha uma fachada protegida e possa também manter o nosso acervo preservado, né? Porque quando você preserva a fachada, você deixa de receber infiltração, você não precisa se preocupar com chuva, com vendaval, e aí você preserva tudo que está dentro dele, tanto o acervo de quadros, que é um acervo riquíssimo, quanto o acervo de revistas, jornais de época, os livros, né? Tem muita coisa lá. E aí, no terceiro passo, seria a restauração do acervo de livros e também de jornais e documentos. O gabinete tem um acervo riquíssimo, lembrando que a gente não tinha museu antes da década de 70, então muitos desses documentos que pertencem à história da cidade estão salvaguardados lá. Isso também precisa de uma preservação. A gente conseguiu um projeto no PROESC, que é um projeto da Prefeitura de Jundiaí, que a gente conseguiu fazer a salvaguarda de um conjunto documental, que é do Juiz de Paz, que conta a história de uma parte da história da cidade de 1837 até 1860. Agora eu não me recordo. A gente conseguiu fazer pequenos reparos, uma pequena conservação desse conjunto documental. Mas precisa de muito mais, né? Essa questão do patrimônio, ela é muito grande e ela demanda muito dinheiro, pessoas específicas e outros profissionais, além de mim, que possam estar pensando projetos para o espaço, porque a demanda é muito grande e eu sozinha não dou conta. Respondi sua pergunta? Ou mais falei que enrolei? Sim, agradeço muito, Vânia. Aliás, trouxe mais informações ainda. Brigadíssimo, viu? Mais uma vez. O Diego escreveu aqui, ótima apresentação e pesquisa, Vânia. O gabinete fez parte do início dos meus estudos, onde minha mãe me acompanhava para pesquisar na Barça. Ótimas Vânia, lembranças. Boa noite. Oi. Boa noite a todas e todos. Meu nome é Ana Silvia Giacomelli. Oi, Ana, tudo bem? Tudo bem? Vânia, eu sou associada do gabinete há muitos anos, desde 1982. Na verdade, eu entrei associada no gabinete pelas mãos do meu pai, mas antes disso meus tios já eram sócios. Hoje todos não, mas pelo menos meu pai e um dos meus tios já faleceram. Eu acompanhei a sua exposição e tenho algumas observações a fazer. Vamos lá. Com relação à política talvez de renovação, de ressignificação do gabinete, para mim o gabinete significa muito, porque eu fui criada dentro do gabinete. Eu acho que falta um pouco talvez de articularmos algumas políticas no sentido de promover publicações, porque uma biblioteca, na verdade, quando nós falamos em equipamentos de informação, que é o caso do gabinete, eles também têm esse viés de produtores de conhecimento, de produtores de publicações. E é uma necessidade que eu sinto, porque nós já tivemos publicações muito boas,
feitas pelo próprio gabinete de leitura e que acabaram deixando de existir. Eu tenho aqui revistas que foram publicadas pelo gabinete, não é? Professor Guilherme, Guilherme Mota, da USP, né? E na época da comemoração da Revolução Francesa, dos 300 anos da Revolução Francesa. Então, nós tivemos aí várias publicações que foram muito interessantes. Outra coisa que eu acho importante nós pensarmos, né, o acervo do gabinete, ele é tão surpreendente quanto o da Mário de Andrade, que é uma das maiores bibliotecas da América Latina. Nós temos publicações que eu não encontrei na Mário de Andrade. Sou meio ratona de bibliotecas, minha formação é em História, sou especialista na área de Arquivologia, né, pelo IEB, mas não atuo nessa área. Praticamente 25 anos da minha vida foram dentro de sala de aula, né? Comecei meu mestrado na área de patrimônio, mas também não levei à frente. Mas tenho algumas ideias que eu acho que seriam interessantes nós começarmos a pensar para o gabinete. O gabinete tem que se ressignificar dentro do circuito cultural da cidade de Jundiaí. Eu acho que um dos eixos para nós ressignificarmos o gabinete é trazermos para o centro da cidade novamente, assim, exibições de cinema, mas com um circuito alternativo, né? Um cineclube. Eu acho que aí a gente começa, e fazermos parceria com outras instituições da cidade. Recentemente, nós tivemos eleições em Jundiaí, eu fui convidada a participar de participar enquanto propositora de ideias, não de uma candidatura coletiva, que foi o pessoal do Cardume, e eu citei várias vezes o gabinete, né? Mesmo não fazendo parte da direção. Como eu disse, o gabinete faz parte da minha vida, eu devo muito ao gabinete de leitura Rui Barbosa, devo muito às pessoas que conheci, às amizades que fiz, né? Infelizmente, hoje, eu não moro em Jundiaí, moro em Louveira, mas, assim, eu era habitual, e todos os dias eu batia ponto para ler jornal, e isso desde a minha adolescência. Então, acho que nós precisamos ressignificar o gabinete dentro do circuito cultural da cidade de Jundiaí. Acho que nós temos que buscar essas alianças com outras instituições do circuito cultural, né? E não nos fecharmos em nós próprios, porque eu acho que isso mata uma instituição, né? Acho que nós temos... Eu fico muito preocupado com o acervo iconográfico, daí, né, que precisa ter uma sala aclimatada. Quer dizer, essas fotos todas, uma hora elas vão acabar se perdendo, porque a gente precisa desse ambiente climatizado, elas acondicionadas de forma adequada, né? Quer dizer, então isso demanda tempo, demanda dinheiro, demanda também intercâmbio com outras instituições, não é? Então, nesse sentido, eu acho que seria importante nós pensarmos nessa ressignificação, não é? Não era isso mesmo que eu queria falar. Ana, muito legal a sua fala, viu? Prazer te conhecer, muito legal saber dessa história, né? Você chegou a pesquisar alguma coisa do acervo do José Feliciano na IEB ou ali mesmo no gabinete? Não, na verdade, quando eu comecei a minha formação na área de patrimônio, eu comecei por conta, eu tenho predileção por patrimônio afetivo, não é? Então, na verdade, a minha dissertação de mestrado, quer dizer que eu não completei, ela dissertava sobre um articulista do Jornal da Tarde, que era um resumo do Estadão, que era o Frederico Branco, por conta das memórias afetivas do meu pai, sobre São Paulo. Então, meu assunto era patrimônio afetivo a partir da obra do Frederico Branco, né, dos Postais Paulistas, que é um livro que ele reuniu todos os seus artigos memorialistas, né, e que eram publicados numa coluna do Jornal da Tarde, durante a década de 80 e 90, né?
mas eu não faço pesquisa. Eu não sou de Jundiaí, na verdade, eu sou natural de Descalvado. Eu fui criada em Jundiaí. Meu pai foi para Jundiaí em 1958 trabalhar na agência do Banco do Brasil, que era bem próxima ao atual gabinete de leitura, que ficava ali na Barão de Jundiaí. Depois é que o Banco do Brasil se transferiu para a Rua da Padroeira, e hoje ali funciona, acho que o tribunal, uma parte do Tribunal Regional do Trabalho. Então, assim, eu tenho uma relação com Jundiaí por conta dos meus familiares e porque eu me criei em Jundiaí, mas a nossa família é natural de Descalvado. Meu pai veio em 1958 para Jundiaí, meu tio veio em 1956 para Jundiaí também trabalhar no Banco do Brasil. Meu tio foi diretor da extinta Vulcabras, né, que era uma empresa franco-suíça, né? Então, a minha família está ligada ao Banco do Brasil e ao Vulcabras. Então, assim, eu tenho, assim, essa é a minha relação com o Jundiaí, né? Então, os irmãos perdão, gente, os irmãos da minha tia tiveram, assim, participaram da política, né, de Jundiaí, mas eu só sou uma apaixonada pelo gabinete de leitura. Não fiz nenhuma pesquisa diretamente relacionada a nenhuma pessoa que estivesse dentro do gabinete de leitura. Eu tenho muita preocupação com algumas questões históricas de Jundiaí, questão da população negra, dos templos de religiões afro, né? Então, assim, eu tenho algumas preocupações nesse sentido, né? Até porque eu morei na Rua Tenente Ariapes, que é aí no centro, praticamente no centro, é uma travessa da Senador Fonseca, e ali nós temos um templo de Umbanda, né? A Casa Espírita, eles põem como Casa Espírita São Jorge, mas é um centro de Umbanda. Então, eu tenho algumas preocupações nesse sentido, mas não pesquisei nada nessa, né, com esse viés, assim, gabinete de leitura. Tá, obrigada. Essa questão das publicações realmente daria uma outra, né? Daria um ramo de pesquisa que a gente fosse levantar todas as publicações que foram feitas. O gabinete tinha uma revista, né? Com várias matérias escritas por vários professores, e era uma publicação feita do gabinete, né? Enfim, poderia ter trazido alguma para mostrar, mas é tanta coisa, né, gente, para falar, mas foi muito rica a contribuição da Ana. Gente, mais alguém quer falar? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? O meu microfone travou de novo? Não, estou te ouvindo. Então tá bom. Acho que a gente pode finalizar, né? Se mais alguém quiser falar alguma coisa. Acho que ninguém mais quer comentar. Não? Então tá bom. O Mário está digitando. Eu só vou escrever mais uma vez obrigado e parabéns. Nada aqui. Obrigado mesmo. Tá bom, Mário. Obrigada a você, viu, por ter participado com a gente aí nas atividades. Então é isso, né? Vamos encerrando, então, nosso projeto Memórias Literárias, uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa. Então, hoje é a nossa última atividade. Espero vê-los em breve em mais alguma outra novidade que eu vou aprontar por aí, né? Vou continuar cuidando das redes sociais do gabinete, né? Instagram e Facebook. Quiserem mandar um alô por lá. É isso, gente. Nos vemos em breve. Até a próxima. Um beijo grande. Tchau, tchau.